Olá pessoal, nesse vídeo tutorial eu vou mostrar como se faz a montagem de um estágio de amplificação elementar usando um transistor tipo NPN e como se insere um sinal no sistema e se comprova o ganho da amplificação. Iniciamos aqui no LTSpice criando um novo esquemático. Nesse novo esquemático eu vou buscar por um transistor tipo NPN, inserir ele aqui. Até agora ele é um transistor genérico, mas eu vou buscar aqui dentro um transistor tipo BC547. Eu busco por ele aqui, BC547. A gente vai buscar ele, é um transistor tipo de sinal, tem uma corrente máxima em torno de 500 mA. Então agora já o nosso transistor, que era genérico, ficou aqui com o modelo. Esse transistor ele se apresenta mais ou menos dessa forma, um dos fabricantes fabrica ele. E se nós buscarmos aqui na folha de dados, o ganho nominal dele é entre 125 e 900 para pequeno sinal. Então é um ganho bastante variável. Nós vamos simular aqui e verificar o comportamento desse modelo dele. E nós vamos precisar nesse estágio de emissor comum. A montagem dele é um resistor que fica em série com o coletor desse transistor. Eu vou inserir um transistor aqui de 47 ohms. Eu vou alimentar esse circuito com uma fonte constante de 10 volts. Então, voltage, busco aqui na biblioteca de componentes uma fonte de tensão, ESC, larguei a ferramenta, e conecto alimentando esse resistor e esse transistor. A polarização de transistores, tipo transistores bipolares de junção, que é o caso do BC547, é feita através da definição da corrente de base desse transistor. Para isso, eu vou inserir um resistor aqui e, considerando que ele vai ser alimentado em 10 volts, eu já fiz o cálculo dele aqui, que um resistor de em torno de 33 quilômetros vai dar uma corrente de pouco mais de 200 microamperes na base dele. Não posso esquecer aqui que eu vou criar a referência do meu circuito, vai ser esse nó aqui. Então, temos a referência. Temos uma fonte de alimentação de 10 volts, que eu vou aplicar uma tensão constante aqui. Que no nó que eu vou chamar de fonte. E um nó que eu vou chamar de saída. Vai conter um sinal amplificado por esse transistor. Até esse momento, nós vamos verificar somente a polarização. Qual o objetivo de polarizar esse circuito? É que existe uma pequena corrente quiescente passando pela base desse transistor. Essa corrente é multiplicada pelo ganho de corrente do próprio transistor. E nós esperamos que a tensão da saída fique aproximadamente a metade da tensão de alimentação, para que nós consigamos ter uma excursão de tensão nesse nó de saída amplificada em relação a um pequeno sinal que nós vamos inserir depois na base do transistor. A simulação eu vou rodar aqui com alguns milissegundos. Eu vou botar aqui uma simulação de 10 milissegundos. Portanto, ok. Vou dividir a tela verticalmente aqui e vou inserir mais um painel aqui. Então, primeiramente, eu vou adicionar a tensão da fonte, que é 10 volts, a tensão da saída e a tensão na base. Pode verificar aqui que eu não botei nome na base do transistor, nesse nó. Ele criou o nome N001, que é o nó 001. Então, a gente pode observar aqui que a tensão na saída ficou ali um pouco mais de 5 volts, que é o adequado, que nós esperávamos já, uma tensão próxima de 5 volts, 5,8 volts é suficiente, uma boa polarização. E agora aqui embaixo eu vou botar as correntes que passam na base do transistor e a corrente no coletor. A corrente na base do transistor está 279 microamperes e a corrente no coletor é 88 miliamperes.
A queda de tensão de 88 mA vezes esses 47 ohms do resistor de carga dão exatamente a diferença entre tensão de alimentação, que é 10 volts, e tensão no nó de saída. Agora, no segundo passo, eu vou modificar um pouco esse circuito para inserir um pequeno sinal alternado que vai ser acoplado nesse nó aqui da base do transistor. Então, eu vou chamar esse nó de base para ficar mais fácil de identificar ele depois. E para alterar esse circuito e inserir um pequeno sinal aqui, eu não preciso necessariamente puxar uma linha diretamente para cá, já que se eu nomear qualquer outra linha com o nome base também, automaticamente o simulador sabe e entende. Então o que eu vou fazer? Eu vou copiar esse nome base e vou botar aqui embaixo. E para acoplar um pequeno sinal alternado, eu vou botar uma referência, vou aqui em biblioteca de componentes e vou pegar outra fonte de tensão, voltage também. Só que dessa vez essa fonte não vai ser constante, mas eu vou lá clicando com o botão direito na fonte, vou em Advanced e crio uma fonte senoidal. O nível médio dela não importa, eu vou botar 0, e a amplitude eu vou botar 1 mV. E a frequência 1 kHz. O restante eu não vou preencher e vai ficar como se fosse 0. Então, criei então uma fonte senoidal de 1 mV e 1 kHz de frequência e vou conectar a esse sinal base. Pegando a ferramenta aqui de mover, eu vou mover esse nome só para o lado aqui um pouco. Então, a fonte V1 é uma fonte constante com a qual a gente polarizou o transistor, e a fonte V2 ela vai inserir só um pequeno sinal. Aí, como nós queremos injetar somente a parte alternada desse sinal e não o nível constante, para que a polarização mantenha o nível constante de corrente que tem na base, eu vou inserir um capacitor aqui nesse caminho. Não vou ligar diretamente a fonte na base, mas vou botar um capacitor que vai fazer com que passe somente a parte alternada. Esse capacitor eu vou botar 10 microfarads aqui. Quero deixar claro que apesar de que não existe uma linha diretamente ligando aqui esse sinal com a base, já que eles têm os dois o mesmo nome, o simulador já entende que são o mesmo fio. Isso é um recurso só para poder organizar melhor o próprio esquemático. Eu vou executar a simulação aqui agora. Posso limpar esses gráficos abaixo, clicando com o botão direito e removendo os traços. O que me interessa agora manter aqui é o sinal de saída e o sinal da própria entrada. Vocês podem ver que ele também deu um nome para esse sinal de entrada agora, já que eu não nomeei ele. Primeira constatação que se faz. Eu observo esse nó de entrada aqui, e se eu clicar uma vez, eu adiciono um cursor nele, eu clico outra vez e adiciono um segundo cursor, 2. Vamos confirmar os parâmetros aqui. De uma ponta a outra, pegando os dois picos da onda, eu meço a frequência da onda, que é 1 kHz. Foi o mesmo sinal que eu adicionei ali. E se eu botar um dos cursores no vale e outro no pico, eu observo que de pico a pico tem aproximadamente 2 mV, já que a amplitude da onda é 1 mV conforme foi especificado. Esse é o sinal de entrada do meu amplificador. Eu observo que no sinal de saída, primeiramente ele está com a fase invertida, ou seja, 180 graus invertido, que é uma propriedade desse amplificador, desse estágio de amplificação. Não é problema. Mas agora eu dou um clique aqui e mais um clique, e em vez de eu estar medindo o sinal no painel de cima, eu estou medindo no painel de baixo. E agora eu observo aqui que a diferença de tensão entre o vale e o pico desse sinal de baixo é 132 mV. Enquanto que o sinal de entrada, se eu volto a clicar aqui, o sinal de entrada tinha em torno de 2 mV de amplitude, pico a pico. O sinal de saída tem em torno de 132 mV de amplitude, pico a pico. Agora eu faço o cálculo, então, qual foi o ganho observado desse amplificador, que é 132 mV dividido por 2 mV. O ganho aproximado de amplificação desse estágio com essa configuração foi 66, então.